todos, bem-vindos à nossa aula sobre mecanismos de ação do laser. Nós vamos falar sobre os mecanismos de ação, mecanismos biológicos e algumas características especiais do laser. Bom, o mecanismo de ação do laser é muito interessante porque ele é baseado na ação dos fótons, que são pacotes de energias emitidos por laser ou eventualmente até por LED, né, pela luz do LED. E esses fótons eles conseguem aumentar a circulação sanguínea, provocar vasodilatação, aumentar a oxigenação através de interação com a hemoglobina e, logicamente, estimular o metabolismo. É uma das partes até mais conhecida, talvez, dos efeitos do laser. Esse efeito metabólico aumentando a quantidade de ATP, energia, consequentemente a revitalização dos tecidos. Né? Então, esses fótons recebidos pelas células, eles desencadeiam uma série de efeitos e reações bioquímicas. Inicialmente, eles são recebidos pelos cromóforos. Os cromóforos são as partes das moléculas responsáveis pela cor. Então, existem moléculas específicas que têm uma coloração mais evidente e que vão interagir de uma forma mais intensa com os fótons. E as enzimas das cadeias respiratórias, que são os citocromos. Os citocromos, eles são proteínas especializadas no transporte de elétrons, certo? Esses elétrons vêm dos átomos de hidrogênio e eles vão entrar na cadeia respiratória, no famoso ciclo de Krebs, estimulando e ativando o ciclo de Krebs de uma forma mais intensa, a fim de produzir mais ATP. Então, esses citocromos, essas enzimas, essas proteínas, né, que transportam os elétrons, elas estão presentes principalmente na mitocôndria e membrana celular. E elas vão auxiliar na produção, então, de um gradiente protômico na membrana celular e na mitocôndria. Então, uma dessas enzimas que tem relação com o transporte de elétrons, assim como os citocromos, é a enzima mononucleotídeo de flavina. Ela é uma derivada da riboflavina, que é a vitamina B, tem uma coloração especial, né? Então, aqui a melanina, eu pus ali na notinha, tatuagem, hemoglobina, todas essas substâncias que têm uma coloração mais distinta, ou que tem mais cromóforos, né, elas vão acabar interagindo mais com os fótons. Em determinado momento, fazendo eventualmente um bloqueio, como a melanina, retendo a ação, e em outros estimulando determinados efeitos, como é o caso da enzima mononucleotídeo de flavina. Também vão estimular a produção de DNA, e se você tem DNA sendo produzido, logicamente que a gente tem multiplicação celular. Se tem multiplicação celular, tem reparação tecidual e crescimento celular. Então isso é importante. Então esse estímulo aqui do laser, nesse zoom da célula que nós estamos dando, a gente consegue ver várias coisas. Primeiro, né, alguns citocromos aqui agindo, auxiliando no transporte de elétrons, os elétrons que são derivados desses átomos de hidrogênio aqui, e que vão culminar no incremento na produção de ATP. Então nós vemos aqui ATP sendo produzido via AMP cíclico entrando no núcleo, isso aqui é uma ação no citosol, isso aqui é dentro da mitocôndria, na organela, e depois uma ação intranuclear com aumento da produção de DNA. Nós também temos um deslocamento do óxido nítrico ou um incremento na sua produção também, além de deslocar, aumenta a produção, e modulação das espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas elas têm que ser moduladas, senão elas vão estimular o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é um fator que está relacionado à proteína de fase aguda, infarto do miocárdio, doença autoimune. Então, a sua expressão não é adequada. Nós temos que modular e segurar. E além de curcumina, ozônio, própolis,
vitamina E, selênio, o laser também faz uma modulação dos radicais livres e do NF-kappa-beta. Então, aqui nessa figura a gente consegue, não é, entender um pouco mais disso que a gente acabou de comentar. O aumento da produção de ATP estimulado pelo laser, produção de óxido nítrico, modulação dos radicais livres. Aqui eu tenho uma transcrição gênica ocorrendo em razão do estímulo do metabolismo celular, e essa transcrição gênica, esse estímulo intranuclear, no caso, é para aumentar a proliferação celular, o metabolismo celular e a produção de fatores de crescimento. E aí nós temos um cão com uma fratura, sendo feito o laser, onde esses benefícios que eu consegui com essa transcrição gênica, que foi ocasionado pelo incremento da produção de ATP, que foi ocasionado pelo laser irradiando essas células, vão ter um efeito terapêutico na consolidação óssea, no processo de cicatrização de uma ferida, enfim. E aqui então demonstrando um pouco do que nós comentamos, que é o transporte de elétrons, não é? E a entrada do oxigênio nesse circuito para então terminar na produção de ATP. Então a gente vê aqui os átomos de hidrogênio, que vão ser os doadores de elétron, o citocromo, que é a proteína que transporta o elétron, a ubiquinona, que é a coenzima Q10, que vocês já devem ter ouvido falar de suplementos, né? Todos esses citocromos, coenzima Q10, vão fazer esse transporte de elétrons, que vai entrar na cadeia respiratória celular e, consequentemente, produzir mais ATP. Então, o laser faz o quê? A irradiação a laser faz com que esse óxido nítrico, que estava aqui ligado ao cobre, né, Cooper, que participa da porção M da hemoglobina, ele seja deslocado, e com isso eu consigo encaixar um oxigênio que vai participar da respiração celular. Esse oxigênio vai, com certeza, ser um dos combustíveis, né, para a produção da adenosina trifosfato, e esse deslocamento de óxido nítrico vai servir para várias coisas, desde fazer uma vasodilatação sanguínea, né, até ter um efeito antiespasmódico. Além desse óxido nítrico aqui que está sendo deslocado, o laser, assim como o ozônio, assim como o PRP, estimulam a produção também de óxido nítrico via endotélio e, consequentemente, vasodilatação, melhora da circulação sanguínea e outros efeitos infinitos do óxido nítrico. O óxido nítrico, às vezes, ele é considerado uma espécie reativa de nitrogênio. Embora ele não tenha um elétron ímpar na última camada de sua orbital, ele tem um efeito, às vezes, quando em excesso, do tipo radical livre, quando em excesso. Quando estimulado pela ozonioterapia, pelo laser, pela acupuntura, ele vai estar em níveis fisiológicos, causando os benefícios que eu disse. Então, esse é o transporte de elétrons, né, que contribui para o aumento da ATP. Então, é um dos principais mecanismos, porque a mitocôndria é rica em citocromos, que são essas proteínas especializadas no transporte de elétrons e que são ativadas pela energia do laser. Então, nesse capítulo desse livro sobre laser em baixa energia, esses autores falam disso. A fotorrecepção fazendo uma transdução de um sinal luminoso em uma resposta bioquímica. E com isso a gente tem a ATPase, a gente tem as bombas de sódio e potássio, a gente tem o equilíbrio da entrada de cálcio nas células, tudo sendo modulado por essa fotoquimioestimulação, não é? E esses eventos ocorrendo na mitocôndria, na membrana celular, que são ativadas pela luz visível ou pela radiação infravermelha. E culminando em um efeito intranuclear, que por fim é a proliferação celular
produção de material genético ou de fatores de crescimento. Ainda nesse mesmo livro, eles trazem mais um organograma demonstrando então que a radiação a laser pode ter um efeito vasodilatador com incremento da circulação sanguínea, aumento da pressão hidrostática intracapilar, com aumento da drenagem linfática, que é o que nós esperamos, né, nos casos onde eu tenho um trauma cirúrgico, onde eu tenho um trauma mecânico, ou seja, restabelecer a pressão osmótica para ter um efeito antiedematoso. A energia luminosa também diminui a produção de prostaglandina E2, de prostaciclina, que são vasodilatadores, e se ela diminui, né, a produção dessas substâncias, ela tem um efeito anti-inflamatório. Também aumenta as endorfinas. As endorfinas vão ter um efeito analgésico. Ela também, através da energia química, produção de ATP e equilíbrio de membrana, estabiliza a membrana não só celular, mas também das membranas das terminações nervosas livres e dos nervos periféricos. Com isso, eu tenho um aumento do limiar, ou seja, o nervo não vai disparar o seu gatilho, o seu estímulo, né, a sua condução nervosa, e com isso você tem uma analgesia. Não ocorre um bloqueio neural, mas ocorre uma diminuição da sensibilidade, né, do nervo a esses estímulos de potencial de membrana. Então ele fica mais refratário. E o estímulo do metabolismo celular com proliferação de fibroblasto e colágeno que vão repercutir no processo de cicatrização do tecido. Então vejam que nós temos uma cascata de efeitos bioquímicos, né, através do mecanismo de recepção dos fotorreceptores celulares que vão desencadear uma série de efeitos bioquímicos. E esses efeitos bioquímicos, do ponto de vista clínico, vão ser vistos como alívio da dor, vão ser vistos como diminuição da inflamação, do edema, reparação tecidual, cicatrização, controle da dor, porque você tem uma diminuição do limiar excitatório dos nervos, e restabelecer o equilíbrio do sistema nervoso central e autônomo e um efeito nos pontos de acupuntura, o que também é um efeito muito desejado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, seria um efeito bioenergético esse efeito nos pontos de acupuntura. Nós temos um efeito bioelétrico, que é uma ação eletromotora sobre a membrana e os canais iônicos, equilibrando a membrana celular. Isso tem efeito em nervo, isso tem efeito em edema, diminuindo o acúmulo de líquido intracelular. Tem um efeito bioquímico, com aumento da liberação do óxido nítrico, do ATP, migração de fibroblasto, síntese de material genético, que vai culminar em aumento, né, de celularidade ou divisão celular e reparação, e aumento de superóxido dismutase. Olhando isso, a gente até lembra dos efeitos do ozônio, né? Não tem como não fazer comparação dos mecanismos de ação. Até porque ozônio, laser e acupuntura têm mecanismos muito similares. Então, ele vai aumentar a dilatação dos capilares, melhorando a circulação sanguínea local e aumentando a condução nervosa. Condução é a propagação do estímulo normal, em caso de paralisia, atonia, a circulação dos neurotransmissores. Então, clinicamente, nós vemos isso com redução de espasmo, melhora da circulação sanguínea, da cicatrização, analgesia, enfim. Esse é um trabalho bacana porque ele fala dos mecanismos de reparo das feridas induzidas pelo laser. Então, olha só, Low Level Laser Therapy, lasers de baixa energia, eles têm um estímulo negativo para a apoptose, ou seja, eles não deixam a célula morrer. Então, se não for célula tumoral, nós não queremos que a célula morra, nós queremos bloquear a apoptose. Esse é um mecanismo de célula-tronco. Célula-tronco tem um efeito anti-apoptótico. Estimula proliferação celular, células-tronco também. Então, nós queremos aumentar a proliferação celular para ter reparação do tecido. Estimula a migração celular, célula-tronco também, roaming.
ou seja, você tem uma quimiotaxia para aquele local onde você tem uma lesão e, por fim, estimula a adesão celular. Então, todos os mecanismos de cura, na verdade, eles são muito semelhantes. Célula-tronco, ozônio, laser, acupuntura, lógico que cada um tem uma característica especial e um mecanismo de induzir esses processos de cura ou cicatrização distintos, mas o efeito biológico final é semelhante, porque o organismo é um só. Então eu posso usar o laser em pontos de acupuntura, usar de forma pontual, né, com a caneta, a gente pode ir direto ao ponto, isso é uma grande vantagem, principalmente dos lasers classe B, laser 3 classe B, porque você consegue estimular sem risco esses pontos de forma bem localizada. Então, para animais selvagens, animais onde você não quer fazer um estímulo doloroso com a agulha, nós podemos tranquilamente substituí-la pelo uso do laser. E aí os efeitos que nós esperamos são efeitos combinados do laser com a acupuntura. Aumento de endorfina, diminuição de bradicinina, que é inflamatória. Condução do nervo é afetada por aumento da latência, ou seja, não é qualquer estímulo que desencadeia a dor. Diminuição de condução da atividade da fibra. Liberação de endorfinas, aumento dos níveis de superóxido dismutase, tudo isso tem um efeito analgésico, certo? Aumento dos polimorfos nucleares, eventualmente isso no início da reparação é interessante, numa fase mais tardia gera um processo inflamatório. Então nós temos uma inflamação controlada aqui, esses polimorfos nucleares aumentando no início para acelerar o processo de reparação, né? Aumento de fibroblasto, macrófago, células endoteliais, enfim. Nós temos efeitos antálgicos, anti-inflamatórios e de reparação tecidual. Então, de forma resumida, nós teremos um aumento nos níveis de endorfina, aumento na liberação de histamina e serotonina, aumento na quantidade de fibroblasto, lembre-se de tendões de equinos, tendões, ligamentos, né? Estímulo da produção de colágeno, que é importante na reparação de tecido, fagocitose para limpar o local da lesão. Então, se você tem um trauma, você tem uma ferida, a fagocitose ela não serve só para inutilizar ou inviabilizar os micro-organismos, mas também para fazer uma limpeza tecidual. Liberação de fatores de crescimento, mesma coisa que célula-tronco, PRP, então isso é importante. E redução do grau de excitação dos receptores de dor, mantendo o potencial de membrana, ou seja, diminui o estímulo eventualmente numa dor neuropática, que tem um problema na manutenção do seu potencial de membrana, ocasionando uma série de estímulos nervosos em excesso que vão culminar em dor. Ainda falando dos efeitos analgésicos do laser, nós temos uma modulação da dor bem específica, reduzindo marcadores bioquímicos muito conhecidos nos processos álgicos. Então, a prostaglandina E2, microRNA, COX-2, interleucina, fator de necrose tumoral, tudo isso vai diminuir. As células polimorfonucleares, nós vimos que tem no início do processo um aumento e depois diminui. Isso é importante, porque elas têm relação com o processo inflamatório. Então, no início, né, do nosso tratamento, há um pequeno aumento e depois isso estabiliza e diminui. Controle do estresse oxidativo, controle da formação do edema, hemorragia, tudo isso sendo dose dependente, ou seja, nós precisamos entender quais doses vão me proporcionar esses efeitos e qual comprimento de onda, né? Por exemplo, quando eu penso em edema, eu penso em uma ação no sistema linfático, que é um sistema mais superficial. Então eu preciso usar, por exemplo, o laser vermelho, né? Hoje é dia de laser. Então, em casos de dor aguda, né, uma dor lombosacra, uma dor cervical, eu consigo empregar o laser baseado nesses mecanismos que nós discutimos, né? Então, esse trabalho fala disso, da eficiência do laser de baixa energia no controle e reparo da dor.
Esse é um caso interessante, né, de um colega com uma lesão no joelho. Vejam que essa lesão não é visível ao olho nu, mas na termografia a gente consegue ter uma ideia do grau de lesão, né? Uma lesão bem severa. E aí nós fizemos uma única aplicação de laser. Melhorou? Muito. Melhorou muito. Tá dando pra andar legal? Então esses efeitos anti-inflamatórios, eles Eu são senti a muito menor imediatos, confiança. né? É mesmo? Não? Maravilha. Muito imediatos. As imagens foram autorizadas pelo colega, né? Ele estava com um trauma aqui no joelho e a resposta terapêutica foi bem imediata. Então, aqui nós temos várias informações. Primeira, com a termografia, nós vemos a extensão da lesão. E a segunda nós vemos que é um laser atérmico. Se você estudar um pouco a fisioterapia, você vai entender que você tem um processo agudo, inflamatório, de calor. E, logicamente, nós não queremos jogar mais calor aqui. Então, o laser atérmico, classe 3B, ele tem essa vantagem de não aquecer o tecido. Então, um tipo de lesão dessa, né, nós não queremos, de forma alguma, piorar essa lesão. E aí os efeitos são imediatos, né? A termografia deixa isso bem claro. A ação do laser de forma imediata, rápida, em poucos minutos de tratamento. E é um tratamento também visto em outros locais, em outros trabalhos, né? Não só com resultados nossos, mas de outras publicações. Então, 8 minutos depois da aplicação do laser numa epicondilite bem severa. Então, nesses casos de lesões traumáticas, cirúrgicas, pós-operatórios, é rotina, né, o nosso uso do laser para um efeito antálgico, anti-inflamatório, antiedematoso. Então, em todos os procedimentos cirúrgicos, infiltrativos que nós fazemos, já é rotina o tratamento na sequência com o laser no local da lesão. Outra vantagem do laser classe 3B é que eu posso chegar próximo à lesão. Nós utilizamos um papel filme para proteger a extremidade do laser e podemos fazer uma irradiação muito focada. Com isso, você tem uma melhor absorção do laser pelo tecido, sem sujar a probe e sem efeito térmico, né? Os lasers mais potentes, eles têm um efeito térmico, o que dificulta você fazer uso desses papéis filme. Outro efeito analgésico do laser é mediado pela sua ação angiogênica, ou seja, ele estimula o crescimento de vasos, incremento da circulação e produção de fatores de crescimento. Se esse é um mecanismo analgésico para nós utilizarmos em determinados casos, por outro lado, é o que impede o seu uso e bloqueia e contraindica em casos de neoplasia ou de lesões pré-neoplásicas. Então, o risco de induzir angiogênese e, logicamente, multiplicação do material genético, né, também não é interessante, porque a multiplicação do material genético estimula a multiplicação celular. Nós não queremos crescimento de células neoplásicas. Então, sempre se atentar para os mecanismos de ação e por que, então, nós não devemos utilizar em tecidos pré-neoplásicos. Então, aqui eu tenho efeitos de diminuição dos marcadores bioquímicos da inflamação, inibição da liberação de prostaglandina E2, modulação da liberação de TNF, né? Então, essa modulação é importante, aumento dos níveis plasmáticos de fibrinogênio e redução dos níveis de interleucina. Então, tudo isso culmina com efeitos anti-inflamatórios e antálgicos do laser. Esse é um trabalho interessante que ele mostra que a aplicação de carragena na pata de um rato, que é uma substância que causa irritação e dor. Isso aqui é o volume do edema. Então, nós vemos no grupo controle o processo inflamatório, né? Aumentando o edema, a reação tissular. Quando nós fazemos o laser ou diclofenaco, você vê que praticamente a curva é igual. Então, logicamente que o laser é muito superior do ponto de vista de indicação ao diclofenaco, com todos os seus efeitos colaterais. Então, se nós conseguirmos uma curva de controle da inflamação com o laser bem semelhante ao uso do diclofenaco, a nossa opção com certeza vai ser pelo laser. O diclofenaco não é usado em animais, mas não deixa de ser um anti-inflamatório. Para efeito de pesquisa,
nós podemos considerar ele como qualquer outro anti-inflamatório. Vias de alívio da dor, tanto do laser vermelho quanto infravermelho. Então, a redução da emissão de prostaglandina E2, de fator de necrose tumoral, interleucina, redução da expressão do COX-2. Então, o ozônio também bloqueia COX-2, bloqueia até a enzima, né? Porque o ozônio degrada o ácido araquidônico, que é um ácido graxo de cadeias poliinsaturadas. Reduz a ativação de plasminogênio e com isso a gente tem redução de edema, de hemorragia, controle de influxo ou quimiotaxia de polimorfonucleares, redução da apoptose e melhora na circulação. Então, de maneira geral, nós temos várias vias de redução da dor e da inflamação proporcionadas pelo estímulo do laser. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre dosimetria. A dosimetria, ela é importante que nós tenhamos um bom entendimento das suas definições. Então, eu tenho densidade de potência. Então, a densidade de potência ou intensidade ou taxa de fluência, ela é a potência de saída de luz por unidade de área. Ou seja, potência em laser, nós vamos sempre falar em watts, que na verdade são joules por segundo. Se potência é joule por segundo, né? Ou seja, watts, 1 watt significa 1 joule por segundo. 2 watts significa emissão de 2 joules em 1 segundo. 10 watts significam emissão de 10 joules em 1 segundo. Então, essa é a potência do aparelho, é assim que nós nos referimos. Normalmente, os aparelhos de classe 3B, nós chamamos em miliwatts. Por quê? Até pela sua segurança, ele tem uma potência menor, né? Já que o quesito de classificação em classe 1, 2, 3 e 4 é segurança, quanto maior a potência, não necessariamente vai ter maior eficácia terapêutica, mas sim maior risco. Risco de lesão de retina, risco de lesão térmica. Então, isso é importante que fique claro. Já a densidade de energia ou irradiância, né, é a exposição radiante, dose ou fluência, ou seja, a quantidade de energia por unidade de área. Então, quantos joules eu estou irradiando aquela área? Então, eu já estou falando da energia aqui. Então, quanto de joule tem sendo irradiado por centímetro quadrado? Isso aqui gera muita confusão. Em classe 3B, nós falamos de joule por ponto. Nós não falamos centímetro quadrado. Mas vocês vão ter muito contato com isso na literatura, alguns trabalhos científicos. Então, embora seja uma medida antiga, ainda muitos trabalhos trazem essa informação. Infelizmente até incompleta, porque na verdade, para nós reproduzirmos muitos desses trabalhos científicos, para saber quantos joules por centímetro quadrado eu vou transformar em joule por ponto, eu preciso ter informação da potência do laser, do tipo de onda, enfim, do seu diâmetro, do seu feixe. Esse é o feixe do laser, ou seja, a sua área de saída, né, da sua emissão. Qual é essa área? Então, para nós trabalharmos com joule por centímetro quadrado, são necessárias várias informações que muitas vezes são omitidas pelos trabalhos, né? Não sabemos nem como eles são publicados, já que isso é uma falha grave de material e métodos, mas enfim. Então, nas nossas conversas sobre laser classe 3B e qual a dose que nós vamos utilizar, nós vamos trabalhar muito em miliwatts. Os lasers classe 4, ou os lasers térmicos, que já têm um efeito térmico mais intenso, trabalham em watt. Então, está associado diretamente ao tempo. Quanto mais miliwatt eu tiver, eu vou conseguir emitir maior quantidade de dose, ou joules, ou energia, por tempo. Quanto menor o miliwatt, eu vou levar mais tempo para emitir
uma dose de laser. Nós temos dois tipos de emissão. A emissão pulsada, que vai trabalhar com potência média, e a emissão contínua. Então, essa energia vai ser liberada de forma contínua ou pulsada. Mais adiante nós comentaremos sobre esse tipo de emissão. Então, continuando, a fluência ou densidade de energia, que seria o joule por centímetro quadrado. Existem algumas fórmulas de cálculo. Então, eu posso calcular a densidade de energia ou a fluência da seguinte forma: energia dividida pela área me dá a densidade de energia, certo? Ou a densidade de energia também pode ser a potência vezes o tempo dividido sobre a área. Então, E, energia, potência em watts, tempo em segundos e a área em centímetro quadrado, que normalmente se refere ou área de tratamento ou área do feixe, não é? Depende do que tiver escrito, de como vier essa informação. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, quanto maior a área do feixe, menor a energia. Quanto menor a área do feixe, maior a quantidade de energia concentrada. Isso é meio óbvio. Se você abre o chuveiro, a água está mais fria e você tem mais água. Se você fecha um pouco o seu chuveiro, a água fica mais concentrada e mais quente. Então, o laser atua da mesma forma. Se vocês olharem essa caneta, nós temos uma extremidade com fibra ótica, certo? De diâmetro de área, né, muito pequeno. Então, a área desse círculo, dessa fibra ótica, é muito pequena. Aqui nós temos duas fibras, uma vermelha e uma infravermelha. O que significa que quando eu usar as duas combinadas, eu vou ter uma alta concentração de energia em um único ponto. O que é muito interessante para determinados tipos de lesões, certo? Mas eventualmente pode causar aquecimento. Então, esse tipo de probe com fibra ótica, quando eu vou usar, por exemplo, numa ave, eu tenho que entender que eu tenho que diminuir a potência do aparelho. Então, aqui a potência combinada me dá 220 miliwatts. Se eu for tratar uma ave, eu vou usar 60 ou 80 miliwatts. Por quê? Porque senão eu vou concentrar muita energia com muita potência. Então vamos lá. Se eu tiver um laser com 30 miliwatts e eu for fazer a emissão durante 5 segundos numa área de 1 centímetro quadrado, quanto eu vou estar emitindo, né, de energia nessa área? Então, energia é igual a potência vezes o tempo, certo? Então, aqui eu tenho a potência, 0,03, porque é miliwatts, eu vou transformar em watt, vezes 5, que é o tempo, dividido pela área, para me dar a quantidade de joules por centímetro quadrado. Então, quando eu tenho uma área de emissão de 1 centímetro quadrado, ou seja, se esse diâmetro aqui tivesse uma área, né, se essa extremidade tivesse uma área de 1 centímetro quadrado, eu teria uma emissão de 0,15 joules por centímetro quadrado. Então, quanto maior a área do feixe, menor a energia. Vamos fazer a mesma conta para um laser também de 30 miliwatts, 5 segundos, mas a área do feixe de 0,01 centímetro quadrado. Então, essa fibra ótica agora, nós vamos diminuir a área dela para 0,01 centímetro quadrado. Então, a densidade energética vai ser a potência vezes o tempo dividido pela área. Então, a potência vezes o tempo dividido pela área que diminuiu. Antes era 1, agora é 0,01. Então, vou ter 15 joules por centímetro quadrado. Então, o uso de fibra ótica concentra energia no ponto. Se eu virasse ao contrário essa caneta e aqui tivesse emitindo laser, ó, aqui por trás, então eu tivesse uma área enorme emitindo laser, eu ia ter pouca energia por área. É meio óbvio, mas a conta é necessária para que a gente entenda isso. Concentrou, maior energia. Abriu, menor energia. Então, a proposta atual nossa é trabalhar, né, com a energia direta no ponto. Transformação de luz em efeito bioquímico. Energia igual a potência vezes o tempo. Tá?
o aparelho nosso calcula automaticamente o tempo necessário para que a gente dê uma determinada dose. Então, por exemplo, se vocês falam, eu tenho um cavalo com uma tendinite, Jean, vou falar, então você vai pegar essa caneta, vai pôr o laser vermelho e infravermelho, 220 miliwatts, e vai pôr a potência de 6 joules. Então, o aparelho calcula automaticamente o tempo que ele leva para emitir esses 6 joules naquele tendão. Se eu tiver uma área de 2 centímetros de lesão, eu vou pegar 3 a 4 pontos para irradiar com 6 joules. Esse é o conceito do uso do laser classe 3B. Ou seja, eu vou escolher pontos e vou irradiar naquele local de lesão, de uma forma bem objetiva. Quantos joules eu vou descarregar naqueles pontos? Então, é isso que a gente faz. Eu pego a minha caneta com 100 miliwatts no laser vermelho, pego a caneta com 120 no laser infravermelho e ligo as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer um modo contínuo com 220 miliwatts, vermelho e infravermelho, com 6 joules. É isso que eu vou descarregar nesse ponto do joelho desse animal, ou vou fazer a mesma coisa com o cluster na coluna. Então, eu determino que eu vou usar 20 joules para uma discopatia, para uma dor lombosacra, nesse animal, na coluna dele. Então, eu vou ter 900 miliwatts disponíveis para descarregar os 20 joules na coluna desse animal. E aí é pontual. Se eu tenho uma lesão de disco em L1, L2, eu irradio de um lado, irradio do outro, irradio no meio, finalizou. 3 pontos com o meu cluster. Então a energia direta entrega ao tecido a quantidade direta de energia que eu programei meu aparelho. Então se vocês forem nas tabelas de doses da WALT, que é o World Association for Photobiomodulation Therapy, eles já mostram isso, joule diretamente proporcional às lesões. Porém, algumas pesquisas, mesmo com laser classe 3, utilizam técnicas que são técnicas de fluência muito utilizadas para laser classe 4. O laser classe 4 ele trabalha com área e com técnicas de você fazer varreduras, né? Então a ideia do laser classe 4 é você ter uma potência grande, de forma a você não parar no ponto, para não ter efeito térmico, certo? E ao mesmo tempo você pegar uma grande área. Então, para alguns tipos de ferida, faz até sentido. Para a maioria dos tratamentos que nós fazemos, de medicina interna, de lesões músculo-esqueléticas, não faz tanto sentido, principalmente pelo risco de aquecimento, superexposição do tecido. Faria sentido apenas para feridas, certo? Porque você tem uma área maior e aí você irradia essa ferida de forma, né, de varredura, pegando uma área grande. Mas vamos lá, então o que eles usam? A fluência. Nós preconizamos o uso de dose. Mas você chegou e foi ler um paper, né? E esse paper falava de lesão em ciático, você tinha um caso clínico e você falou, deixa eu entender o que eles fizeram. Aí está escrito 8 joules por centímetro quadrado. Então eles fizeram a irradiação desse nervo ciático. 8 joules por centímetro quadrado corresponde a 8 joules por ponto? Não corresponde. Então vocês precisam entender que 8 joules barra ponto é uma coisa e 8 joules barra centímetro quadrado é outra. Então vamos lá. Nesse estudo, o laser deles era 830, ou seja, infravermelho, com potência de 30 miliwatts, aonde foi irradiado o nervo ciático. Então vamos lá. O nervo ciático, para fins de nossos cálculos, nós vamos utilizar aqui então a fluência de 8 joules por centímetro quadrado, que é o que ele falava aqui no paper. E aí nós temos um equipamento com 30 miliwatts. Lembra que a nossa caneta aqui, ó, nós temos uma com 100, outra com 120, só para vocês terem uma ideia do que é esse equipamento que ele se refere nesse estudo.
E aí a área do nervo ciático. Então isso é o nervo ciático de um cão. Se eu tenho uma lesão, normalmente ela fica aqui, ó, como se fosse essa bolinha vermelha, né? Então eu venho aqui e irradio direto. Mas nesse conceito dele, ele está pensando na irradiação do nervo total, né? Que é irradiar uma área que muitas vezes é desnecessária. Mas vamos continuar com a conta. Então a área do nervo ciático, né, se ele tiver 1 cm por 7 de comprimento, então um retângulo, base vezes altura, a área dele vai ser 7 centímetros quadrados. Então, qual é a quantidade de joules que eu vou usar, né, para tratar essa região? Se ele está falando que eu preciso usar 8 joules por centímetro quadrado e eu tenho 7 centímetros quadrados, então a quantidade total de joules seriam 7 vezes 8, 56. Então, no classe 4, você vai fazer uma varredura de toda essa área. Mas no classe 3, se a gente usasse essa mesma ideia, então vamos lá. Eu tenho 30 miliwatts. O que significa isso? Eu vou transformar em watt. Watt é miliwatts dividido por 1000, certo? Então, se eu tenho 30 miliwatts, divide por 1000, vai me dar 0,03 watt, que é a mesma coisa que 0,03 joules emitidos em 1 segundo. Lembra que watt é joule por segundo, tá? Então, 0,03 watt é a mesma coisa que 0,03 joules emitidos por segundo. Se eu emito isso aqui em 1 segundo, para eu emitir 56, quantos segundos eu vou demorar? 1866 ou 31 minutos aproximadamente. Então, eu teria que ficar aqui, ó, fazendo esse estímulo, né, com a minha caneta durante 31 minutos com um laser com uma potência de 30 miliwatts, para ter essa fluência, né, essa dose por área que ele preconizou. Agora, se eu quisesse trabalhar por ponto, se eu quiser trabalhar 8 joules por ponto, então se eu tenho 0,03 joules em 1 segundo, se eu quiser usar 8 joules por ponto, quantos segundos eu demoro? Então, é só fazer uma regra de 3, eu vou ter 266 segundos ou 4,4 minutos por ponto. Ou seja, se eu tivesse meu laser classe 3 aqui, eu iria pegar a minha caneta, irradiar um ponto do lado dessa bolinha vermelha, 2, 3, 4, eu ia demorar 16 segundos na minha sessão, certo? Isso com um laser de 30 miliwatts. Essa caneta tem no vermelho 100 e no infra 120, ou seja, eu vou fazer isso de forma mais rápida, provavelmente cai aqui para 1 minuto para eu emitir 8 joules. Então, o meu tratamento, se eu pegar 4 pontos com essa caneta aqui, para emitir 8 joules, eu vou demorar ao todo 5 minutos. É um tempo bem tranquilo de tratamento. Então, o que a gente tem que pensar? O laser classe 4, ele quer fazer uma varredura, ele vai calcular uma dose por área. O laser classe 3, eu quero fazer pontos, então eu vou calcular uma dose por ponto. Esse entendimento é fundamental. Então eu peguei um paper aqui da Marcela, a doutora Marcela, que está com a gente no curso de laser, né? Que trabalha com a gente. Então, se eu tenho nesse trabalho dela, ela usou um laser de 50 miliwatts, certo? Esse foi o mestrado dela com laser. E aí ela usou uma dose de 50 joules por centímetro quadrado. E ela fala assim, por ponto eu fiz 1,4 joules. E a área de spot, ou seja, a área aqui, ó, de saída do feixe, ela falou que tinha 0,028 centímetros quadrados. Então você pegou esse paper dela. Se você quisesse reproduzir, né, você simplesmente vinha aqui no seu aparelho da Ecofibra e punha lá no aparelho 1,4 joule. E aí você chegava no joelho do rato e emitia 1,4 aqui, 1,4 aqui, 1,4 aqui. Mas vamos ver como é que chega nessas contas, né? Vamos entender esses números que estão aqui no trabalho dela. Então, ela disse que usou uma fluência de 50 joules por centímetro quadrado e dose de 1,4 joules por ponto. Então, vamos fazer alguns cálculos. O que significa 50 miliwatts? É a potência do aparelho. A irradiância ou fluência, 50 joules por centímetro quadrado. E a área do feixe, ou seja, quanto está emitindo, qual
o diâmetro, a área total que está saindo de energia aqui, qual é a cobertura, né, dessa ponteira, é de 0,028 centímetros quadrados. Tudo isso ela me disse. Então, se eu tenho 50 joules em 1 centímetro quadrado, na ponteira dela, quantos joules eu tenho sendo emitido? Então, para esse diâmetro aqui, para essa ponteira do equipamento dela, só fazer uma regra de 3. Eu tenho 1,4 joules saindo, né, para essa potência de aparelho. Tá certo? Então, para essa potência de aparelho, para essa irradiância preconizada, eu vou ter na saída aqui, fazendo uma regra de 3, 1,4 joules. Por isso que ela sabia, né, que cada vez que ela ligava o aparelho com essas especificações, saía 1,4 joules e o total do tratamento foi 2,8, se tratou 2 pontos do joelho. Então é aqui que se refere esse diâmetro, né, de 0,028. Isso é no equipamento dela, eu estou usando esse daqui só para a gente entender o que está falando, que é essa área do feixe. Isso aqui é a área do feixe, a área que está saindo de luz, e você mede ela com paquímetro, né, nos equipamentos, enfim, para ter uma ideia disso. Mas vamos entender o tempo. Quanto tempo ela demorou? Se o aparelho tem 50 miliwatts, eu entendo que automaticamente 1 watt é 1 joule por 1 centímetro quadrado por segundo, certo? Então, 50 miliwatts corresponde a 0,05 watts, que por sua vez corresponde a 0,05 joules em 1 segundo. Se ela está emitindo uma dose de 1,4 joules, que a gente já calculou aqui atrás, né, com essa fluência e com esse diâmetro, logo, quanto tempo ela vai demorar para emitir essa dose? 28 segundos de aplicação por ponto. Então, para dar uma fluência de 50 joules por centímetro quadrado, com uma dose final de 1,4 joules, ela vai ter que deixar 28 segundos essa caneta estimulando o ponto no joelho. Tranquilo? Então, revejam esses cálculos, revejam esses slides com calma para que isso solidifique esse conceito em vocês. Então, para laser classe 4, onde nós temos técnica de varredura, porque é um laser térmico, eu não posso ficar muito tempo parado sobre o tecido, onde eu tenho uma área de ferida grande, é interessante a fluência, porque a técnica vai ser de varredura e vai ser de energia numa área muito grande. Para os lasers classe 3, não é? Onde a potência é em miliwatts, aonde eu quero saber exatamente quantos joules eu estou dando no ponto, né, nós vamos evitar o uso de joule por centímetro quadrado. Nós vamos sempre pensar em joule por ponto. Então, isso é fundamental que fique claro para todos. Então, a dose na literatura para os lasers classe 3, ela deve vir dessa forma. Então, 6 joules por ponto para uma lesão de bíceps braquial. 8 joules por ponto para uma lesão de tendão patelar. Lembrando que segue um pouco a ideia, o conceito, né, da eletroterapia. Altas frequências, dor aguda. Alta quantidade de joule, dor aguda. Dor crônica, paralisia, baixa quantidade de joule, baixa frequência na eletroestimulação. Essas tabelas de indicações de protocolos, elas estão disponíveis no site da Walt. Tá? Nós temos trabalhos também, temos a experiência, temos várias coisas que vamos passar durante o nosso curso, mas vocês podem conseguir também na internet, no site da Walt. Então, por exemplo, os trabalhos podem trazer diretamente essa potência em joules por ponto. Então, esse é um trabalho de laser acupuntura para tratamento de dor nas costas. Então, ele fala de algumas doses em joule de forma objetiva por ponto. Outros trabalhos, falando de tendinite em equinos, falam também da dose por ponto. Então, eu vou no meu aparelho, faço a programação para que ele emita 6 joules corrente contínua ou pulsada. Corrente não, né? Mania que a gente tem de misturar eletro com laser. No modo
contínuo ou no modo pulsado de emissão de energia em Joule e estabeleço se eu quero um laser vermelho ou infravermelho e a partir daí então eu vou fazer o meu tratamento local. Então, com uma dose bem objetiva, bem fácil e bem clara em termos de indicação. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre laser pulsado e contínuo.